Minhas amigas e meus amigos, no episódio de hoje vamos falar um pouco do que aconteceu pós-eleição. As articulações para a composição de governo e também a articulação para que nós pudéssemos eleger o presidente da Câmara de Vereadores. Então, com o resultado das eleições, depois da vitória, temos que pensar agora na composição, de como ia ficar a Câmara de Vereadores, composição de governo, até porque dos 23 candidatos, apenas 5 deles se elegeram. Então, na nossa base, foram eleitos 5 vereadores diretos. Rosalvo Almeida, Jacques Coelho, Zé do Rufino, Zé Benedito e Luizinho. E o Wilson Pesqueira, que concorreu pela chapa adversária, mas era do nosso grupo político, e veio fazendo assim 6 vereadores. Mas para se eleger e fazer a Câmara, temos que ter 7 vereadores. E aí fomos em busca de vereadores para votar em Rosalvo Almeida, que era o nosso candidato para ir para presidir a Câmara naquele primeiro biênio. Tive essa dificuldade por conta de estarmos aí com a minoria, mas uma articulação direta de meu pai, que tem uma amizade pessoal com os familiares de Altemar Sérgio, e também de meu tio Manezinho, que tem uma amizade pessoal com o Sebastião da Quixaba, foi possível trazer esses 2 vereadores para fortalecer ali o nosso grupo. Como também tivemos os candidatos que foram derrotados nas urnas, mas vieram a compor o governo, porque eram pessoas que fizeram um bom trabalho. Tinha ali pessoas como o Barreto do Som, que era candidato a vereador e também fazia locução nos palanques. Tinha Glacico, que também foi candidato, professor Walter, candidato a vereador também no grupo, Mano da Itapera, Carlos Branco, Ponta d'Água, Vaniel, Nalvinho lá do Pissarrão, Isaías que perdeu, Diógenes também perdeu, veio compor o governo, João Miranda do Jardim dos Pais, o Lourenço, que era coisa séria também, foi candidato e ajudou nessa formação ali das chapas e ajudou também a formar ali o nosso governo. Então, depois de definido que Rosalvo seria o presidente e com essa composição na Câmara, tivemos a vitória então para presidir a Câmara de Rosalvo naquele primeiro biênio. E começou então também a se formar, a fazer reuniões para formar o governo. E a gente tinha como meta, como prioridade maior, a saúde e a educação. E nomeamos ali a professora Socorro Costa como secretária de Educação e o doutor Nilton Ribeiro como secretário de Saúde. Ele que é advogado de formação, mas que aceitou o desafio de imediato nas reuniões e vendo dentro do nosso plano de governo, que a gente tinha como prioridade em todas as áreas, mas principalmente nessas duas. Lembro bem, numa conversa com o Socorro Costa, a gente fez um levantamento das pessoas que tinham um nível superior no nosso município. E naquela época, catalogamos em torno de 90 e poucas pessoas, 92, 93 pessoas que tinham nível superior em nosso município, residindo no nosso município, contando, claro, comigo, com Socorro, com o doutor Nilton Ribeiro, com o doutor Osmário, entre outros que moravam em Centro Sé, que tinham uma graduação. Então, essa é a dificuldade de se montar um governo, de pessoas tecnicamente qualificadas para exercer determinadas funções. Aí tivemos que ir em busca de alguns quadros em cidades vizinhas, como Juazeiro, em Sobradinho ou El Salvador, que vinham compor esse quadro técnico, porque a gente não tinha essa quantidade de pessoas aqui com formação para nos ajudar ou nos assessorar em determinados serviços. E esse desafio também se estendia para a educação, já que os nossos professores, na sua maioria, mais de 90% da cidade, não tinham nível superior. Aí, então nós pegamos ali, naquela época tinha a Rede UNEB 2000, que tinha quase 100 professores que estavam em formação de nível superior, mas não chegou a concluir. Foi um programa que tinha iniciado lá em 99 e 2000, mas não concluiu e esses alunos ficaram pelo meio do caminho. Aí, Socorro, a gente teve que ir até a Rede UNEB, conversar, tentar reaver esse curso para aproveitar esses professores que já estavam ali quase concluindo o seu curso. Então fizemos isso, tinha um aporte financeiro para pagar dívidas que existiam ali ainda em atrasos e conseguimos renegociar essas dívidas e reaver esse curso. Com mais um ano a gente conseguiu ter mais de 90 professores formados com nível superior, muitos deles hoje aí com doutorado, um já aposentado, mas que contribuíram e estão contribuindo até hoje na educação de Centro Sé. Após isso também a gente pegou uma turma de professores e fomos em busca de parcerias com a Anglo, que era em Juazeiro, era um tipo de faculdade sempre presencial, onde os alunos tinham que ir todos os finais de semana. A gente disponibilizava ônibus, pagavam a bolsa ou metade de uma bolsa para quem era ali funcionário do município naquele momento. Não era a maioria contratados, porque a gente não tinha ainda um concurso público em Centro Sé efetivado. Então, os pessoal tudo do quadro de contratados, a gente conseguiu formar mais 100 professores, totalizando quase 200 professores em nível superior naqueles primeiros 2 anos de governo. Logo em seguida, também nesse ano de 2001, a gente fez o concurso público, onde foi o primeiro concurso validado no nosso município, sendo que muitas pessoas da cidade conseguiram êxito por conta de ter
já essa graduação. Também vieram muitas pessoas de outros municípios que até hoje estão por aqui nos ajudando, trabalhando, mas foi assim um desafio grande. E na saúde não era diferente, a gente tinha que priorizar por programa, porque sendo certo, tudo o que se precisava tinha que ir para Juazeiro, né, em busca, ou mesmo Remanso, talvez naquela época já, mas a gente conseguiu implementar, através do secretário de saúde, Dr. Nilton, ele que tinha sua esposa médica, conseguimos montar um bom quadro de médicos naquele momento e até fazer pequenas, em média, cirurgias aqui mesmo na cidade, vários tipos de exames, e começamos a criar programas efetivamente que as pessoas se identificaram e valorizaram aquele momento ali da gestão. É muito forte, porque eram ações realmente que a gente era carente. Tivemos um ano difícil e o desafio maior porque em 2001 foi o primeiro ano que os gestores começaram a governar com a lei de responsabilidade fiscal, porque até então era uma lei nova e exigia muitas situações ali e os municípios pequenos ou distantes de Salvador não tinha como atender aquela lei de imediato. E aí a gente teve que ir em busca de um escritório contábil em Salvador, que era a Finco, que era pioneira e uma das que eram assim considerada melhor em relação ao conhecimento com a nova lei, com a lei de responsabilidade fiscal, mas só que a Finco ela prestava assessoria na Bahia para mais de 300 municípios. Então a gente muito distante, a gente tinha essa dificuldade e as coisas aconteciam diariamente. Então isso foi uma dificuldade imensa ali que se deu naqueles primeiros momentos do governo para a gente montar uma equipe para atender aquela lei. Conseguimos montar aproveitando as pessoas que a gente tinha aqui em Centro Sé e fomos dando capacitações e o governo foi andando. Vocês recordam como foi a nossa posse e como foram os primeiros dias do nosso governo? Não percam o próximo episódio.